Tá certo? Isso daqui é já. Ok, então, fofoca na meta aqui. Fofoca aqui na meta, fofoca. Primeira coisa, eu tenho que inserir vários ponteiros. Inserir. Se você tem um new, você tem que ter também o quê? Que é sempre o pazinho do new. Se você aloca, você também vai ter que desalocar. Então, em algum lugar, você tem que deletar esses elementos. Você não pode só criar e ficar por isso. Ok? Então, vamos lá. Isso daqui eu mostro para vocês já, tá certo? Esse daqui é o toString do C++. É feio. É muito feio. Mas funciona. Então, vamos lá. Ignorando aquela parte de cima. Esse wait serve só para eu poder esperar um comando para mostrar o próximo vetor. E esse stop é para ele não terminar o código de tanto eu apertar Enter. Então, vamos nós. Eu quero, a cada interação, remover um de cada elemento. Ok. Então, eu posso fazer isso de várias formas, né? Primeira forma, eu poderia fazer para cada elemento na lista. E aí eu faço o quê? Elemento menos menos. Isso funciona? Sim ou não? Esse elemento é de que tipo? É inteiro mesmo? A lista é de inteiros? É de ponteiros, então não faz sentido. Se eu fizer ponteiro menos menos, significa mandar o ponteiro voltar. É isso que eu quero que ele faça? Não quero que ele faça isso. Exato, então o que eu tenho que fazer é o elemento que está sendo apontado menos menos. Se você colocar o i comercial, você está pegando o endereço do ponteiro. É isso que você quer? Não, você não quer o endereço do ponteiro. Você quer o valor do ponteiro, ou seja, o valor do elemento apontado por ele. Então é... Tudo bem, daqui a pouco a gente chega nos interadores, tá? Então o que eu quero fazer é decrementar a lista. Tudo bem? Para todos os elementos da lista, decremente a lista. Então eu vou fazer isso daqui 5 vezes para a gente ver se está funcionando. For int 0 i menor do que 5 e mais. Vou decrementar a minha lista e vou mostrar a lista. Cout lista. Professor, eu posso mandar uma lista para o cout? Não, a não ser que você escreva um método explicando como é que você manda uma lista para o cout. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Então vamos ver se está decrementando a nossa lista. Tá funcionando? Ó, diminuiu um. Não, tudo bem, eu só queria... eu não mandei parar, né? Vamos mandar parar aqui. Então, a cada vez que eu mostrar, eu vou esperar. Então... Ok? Ó, tá funcionando. Peguei o bico. Ok. Agora a gente vai para a segunda parte. Eu teria que remover os elementos. Quais são as opções que eu tenho? Então, vamos lá. Se elemento for igual a 0, então, primeiro cuidado que nós devemos ter. Isso daqui é cópia ou referência? Isso é cópia ou referência? Um alto, 100 e comercial, é cópia ou referência? 100, é cópia. Por que eu estou conseguindo alterar os elementos, mesmo sem o i comercial? Porque eu estou trabalhando com ponteiros, então a cópia de um ponteiro é o mesmo endereço, só que copiado. Então, como eu tenho o mesmo endereço, eu vou acessar o mesmo elemento. Se eu tivesse com uma struct ou qualquer outra coisa, isso não funcionaria. Só funciona porque eu estou trabalhando diretamente com ponteiros, então tanto faz, cópia ou referência. Então, vamos lá. Se o elemento for 0, então tenho que remover o elemento. Então, vamos ver se a lista tem alguma coisa pra gente. Lista tem um remove? Ó, tem um remove. Como é que esse cara funciona? Não sei. Vamos lá. List, remove, C++. Mas, professor, aí eu tenho que saber inglês.
Bem-vindo à vida real, se você ainda não caiu nela, né? Tudo bem. Então, o que é que o remove faz? Vamos lá. Remove elementos com um valor específico. Remove do container, olha, todos os elementos que comparados sejam iguais a valor. Ela chama os destrutores desses objetos e reduz o tamanho do container pelo número de elementos removidos. Diferente da função membro erase, que apaga elementos por sua posição usando o iterador, essa função remove remove elementos pelo seu valor. Tem uma função similar, remover se, que permite uma condição outra que a igualdade para determinar se um elemento pode ser removido ou não. Então, o remover se, ele vai precisar de um predicado, ou seja, uma função para testar se eu devo remover aquele elemento ou não. Então, eu acho que o remove funciona. Remover por valor. Será que funciona? Eu tenho o valor dos elementos que eu quero remover? Tem? Só que os elementos da lista são de que tipo? Ponteiros. Então, ele iria comparar o valor que eu passo com o valor da lista, que são os ponteiros. Não é isso que eu quero. O que eu quero é o valor dos ponteiros. Eu poderia assim, se eu tivesse... Eu quero remover todos os elementos da lista que são no PTR. Aí sim funcionaria. A minha lista não é de ponteiros? Eu estou comparando com o valor válido da lista no PTR. Então, se eu tivesse na minha lista vários elementos no PTR, ele iria remover todos esses elementos no PTR e deixaria na lista só os ponteiros que não são nulos. Então, não funciona, né? Se eu tivesse com a lista de inteiros, era sucesso. Porque bastaria eu dizer, remova todos os elementos iguais a zero. Ele passava na lista, todas as vezes que achasse um elemento igual a zero, acabava com o elemento. Mas a minha lista não é de inteiros. Então, nesse caso, não funciona. Então, eu posso usar duas possibilidades. Ou uso o remove if, mas aí eu tenho que saber trabalhar com predicados. Ok? Que não é tão complicado. Ou então eu uso o mais interessante pra gente, que é o erase. Então, vamos ver o que é que o erase faz. Remove por lugar. Abre o erase. Abre, filho. Mas, professor, eu só ia saber isso se eu soubesse ler. E soubesse ler em inglês. Google Tradutor. Mas aos pouquinhos vá se esforçando, tá certo? Você não vai ter como fugir disso para sempre. Ok? E por incrível que pareça, nós temos uma professora de inglês, do Inglês Sem Fronteiras, e nós quase perdíamos ela esse semestre porque a quantidade de inscrições foi tão baixa que quase não forma as turmas. A gente ia ficando sem professor porque não teve procura. Parabéns para nós. Vamos lá. Então, o erase tem várias possibilidades. Na verdade, duas, né? A primeira é receber uma posição que eu quero apagar. E a segunda é receber a posição do primeiro e do último elemento que eu quero apagar. Então, ou eu removo um elemento, ou eu removo uma faixa de elementos. Mas não vale só o que ele remove. Se você for ler, você vai descobrir a seguinte coisa. Olha, ele retorna um iterador apontando pelo elemento seguinte ao elemento que foi removido. Então, se você estava apontando para o elemento, na hora que você remove ele, o que acontece com aquele teu ponteiro que está apontando para o elemento? Fica sem referência? Na verdade, você não está salvando um valor que é um ponteiro que aponta para um elemento? Na hora que você remove esse elemento, o teu ponteiro ficou sem referência. A não ser que você reatribua o seu ponteiro com o retorno do resultado. Porque na hora que você remove, o método diz, olha, quem ficou no lugar desse cara foi esse daqui. Aí você reatribui e o teu ponteiro não perde a referência. Nós fizemos isso, eu acho que eu fiz isso ontem no editor de texto, né? Foi bem rápido, acho que vocês não perceberam. Então vamos lá. Preciso remover todos os elementos
Eu vou precisar de um iterador, porque lista não funciona com índices. Não posso dizer, eu quero remover o elemento 5, quero remover o elemento 7. Então, se eu preciso de um iterador, esse laço aqui não serve para mim. Professor, como é que eu faço? Ué, você pode vir aqui no exemplo. Ó. Cadê o exemplo? Olha aqui um exemplo. Legal, esse exemplo é sucesso. Ó. O iterador começando do primeiro até o último e mais mostra o lugar. Então eu preciso desse laço bem aqui, que vai fazer com que o meu iterador ande nos elementos. Então vamos lá. Para o iterador começando em lista.begin it diferente de lista.end it mais. Aí o que eu vou fazer? Bora lá, vamos aqui para o salto do gato, tá certo? IT é de que tipo? Não. O IT ele se comporta como ponteiro, mas na verdade ele é um iterador. O iterador é uma classe que se comporta como ponteiro. Mas professor, qual a diferença? Se isso fosse um ponteiro, na hora que eu desse o mais, ele ia para a próxima posição de memória. Mas não é isso que ele faz. Ele vai para onde? Para o próximo elemento da lista, que pode estar em outra posição de memória qualquer. Ok? Tudo bem? Mas, para fins de utilização, ele se comporta como ponteiro, ou seja, tem o operador de acesso, tem o asterisco de inferência, tem o mais para ele andar para o próximo elemento, tem o menos para ele andar para o elemento anterior. Então, ele se comporta como um ponteiro. Ele guarda um lugar, mas quando eu mando ele andar, ele não vai para a próxima posição de memória, ele vai para o próximo elemento. Se é numa lista, vai para o próximo elemento de uma lista. Se é numa árvore, vai para o próximo elemento da árvore. Sei lá como é que ele vai estar. Se é no hash, ele vai para o próximo elemento do hash. Não importa onde ele vai estar. O que importa é que esse cara sabe chegar lá. É isso que importa. Ok? Então vamos lá. IT é um... que foi? Hoje eu estou elétrico, né? O que importa é que esse cara sabe chegar lá. Como? Tá quente, não tá? Eu estou sofrendo aqui. Vamos nós. Então, vamos em etapas, tudo bem? Professor, para que eu estou aprendendo isso, professor? Eu vou programar em Java a minha vida toda. Isso é inútil para mim. Talvez você tenha essa mentalidade, tá certo? Só que isso é uma mentalidade bosta, ok? Por incrível que pareça, um programador de verdade, ele vai acumulando linguagens. Assim, idealmente, né? Nem que seja só por diversão, você deveria sempre aprender uma linguagem nova. Porque como cada linguagem te dá artifícios diferentes, ela te força a ver o problema de formas diferentes. Ok? Então, aprender, por exemplo, a linguagem mais complexa, uma linguagem funcional, um Scala, um Haskell, qualquer coisa assim, vai te forçar a enxergar o problema de formas diferentes. Então, quando você volta para a sua linguagem nativa, é como se você tivesse várias possibilidades que até então não eram aparentes para você. Então, é engraçado que quando eu fazia PO em C++, e as pessoas iam aprender Java, parecia que era uma linguagem de criança, de tão trivial que ela era. Porque é muito amarrada, é muito simplória. Mas você só enxerga isso quando vai de uma linguagem para outra. Então, o assembly que você aprendeu quando estava fazendo lá... Não é o nome? A arquitetura não é inútil. É verdade. Os ponteiros que você aprende não são inúteis. Se vocês forem aprender Python de verdade, não estou fazendo aquele Python de FUP, vocês vão ver que é uma linguagem cheia de nuances, é uma linguagem com a escrita muito fácil, mas com um contexto por trás extremamente poderoso e razoavelmente complexo. Então, assim, bons programadores aprendem linguagens por diversão, tá certo? Então, se você quer trabalhar com isso, sugiro que você se matricule na disciplina de funcional como optativa, porque a maioria de vocês não tem funcional como obrigatória, não é isso? Ok? Então, vamos lá se divertir. Então, vamos lá. IT é de que tipo? Iterador. Iterador de quê? De lista, mas a minha lista é de quê? Ponteiros para inteiros. Então, o meu iterador aponta para o ponteiro de inteiro. Sucesso? A partir do iterador, como é que eu chego no ponteiro?
Como é que eu vou do iterador para o valor? Eu uso o quê? E comercial, asterisco, o que é? Asterisco. Então, quando eu boto um asterisco, esse cara deixa de ser iterador para ser o valor apontado, que é um ponteiro para inteiro. Tudo bem? Agora eu estou num ponteiro para inteiro. Como é que eu consigo ir do ponteiro para inteiro para o inteiro? Asterisco. Pronto. Então, isso daqui é um inteiro. Isso daqui é um inteiro. Pronto. Eu tenho um iterador. Para ir do iterador para o elemento interado, eu coloco um asterisco. Agora eu tenho um ponteiro para inteiro. Para ir do ponteiro para inteiro para o inteiro, eu coloco um asterisco. Ok? Na fila do banco, se vocês fizessem isso na fila do banco, vocês teriam um iterador de ponteiro para cliente. Não é isso? A tua lista não é de ponteiros para cliente? Então tá aqui, ó. Esse cara aponta para um ponteiro para cliente. Agora eu tenho o quê? Um ponteiro para cliente. Não é porque eu estou na lista agora, estou no banco. Não é verdade? Isso daqui aponta para o elemento da lista. Agora eu estou no elemento. Agora eu tenho um ponteiro para cliente. Como é que eu acesso a paciência do cliente? Isso daqui é um cliente ou isso daqui é um ponteiro para cliente? Um ponteiro para cliente. Então, para acessar a paciência do cliente, eu poderia fazer seta paciência. Que isso daqui é um ponteiro para cliente. Como é que do ponteiro eu acesso o valor? Usando seta. Se eu quisesse transformar isso daqui em um cliente, eu colocaria como? Outro asterisco. Agora esse cara é um cliente. A partir do cliente, como é que eu acesso a paciência? Ponto. Sucesso? Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, já descobri que isso daqui é o inteiro, não é verdade? Então, pessoal, quando vocês estiverem usando ponteiros, certo? Para fazer desreferência, a sugestão é sempre colocar entre colchetes, porque às vezes a precedência dele é menor. Tipo, se você tentar fazer isso, paciência, vai dar errado. Porque a precedência desse cara, que é binário, é maior do que a precedência desse cara, que é unário. Então, você deveria fazer isso daqui. Tudo bem. Então, vamos por etapas. Vamos em camadas, tá? IT é um ponteiro, é um iterador, imaginando o cliente, tá certo? Estou aqui no contexto do cliente. Iterador para cliente asterisco. Se eu coloco asterisco IT, eu saio do iterador e vou para o elemento. Asterisco IT é um cliente asterisco. Ó, quando eu boto o asterisco, eu saio desse e pulo para esse. Quando eu pulei para esse, eu cheguei no cliente asterisco. Asterisco, asterisco. IT é um cliente. Eu saí do ponteiro e fui para o elemento apontado. É um cliente. Então, se eu quero pegar a paciência e estou bem aqui, como é que eu pego a paciência? Se esse cara é um ponteiro, eu pego a paciência usando seta. Paciência. Se eu estou bem aqui, esse cara é um cliente, como é que eu pego a paciência? Ponto. Paciência. Ok? Sucesso? Tudo bem. Então vamos voltar para o nosso caso aqui. Quero saber se o elemento é zero. Para saber se o elemento é zero, eu verifico se IT é igual a zero. Na dúvida... Ixi, Maria, não. Na dúvida, só mete estrela aí para ver o que acontece. Ok. Se esse cara é zero, eu preciso removê-lo. Como é que eu removo essa própria criatura? Lista.erase. Erase me pede uma posição. Quem é que eu quero remover? Essa posição.
Não, eu preciso de um iterador. O iterador é IT. Asterisco IT é um ponteiro para cliente. Asterisco, desculpa, é um ponteiro para inteiro. Asterisco, asterisco IT é um inteiro. Ok? Quero remover o elemento dessa posição. O que é que vai acontecer quando eu fizer isso? O IT que apontava para um determinado elemento, vai perder a referência. Não é verdade? E aí, o que é que vai acontecer com o meu iterador? Perdeu-se no mundo. Porque eu tinha ele apontando para o elemento, eu me livrei do elemento e pronto. Cadê? Cadê o iterador? Não sei, eu apaguei o elemento que ele estava apontando. Então isso não pode acontecer. Então como é que a gente faz? Ó, o meu iterador vai apontar para o elemento que ficou no lugar desse. Para o elemento que ficou no lugar dessa criatura, bem aqui. Só por causa que o erase retorna o elemento que ficou no lugar do apagado. Tá? Então, vamos aqui. Ó. Quero remover todos os elementos da minha... Não, eu quero fazer o quê, meu pai? Remover todos os que são igual a zero. E se não for igual a zero, eu decremento. Beleza? Então, tudo bem. Então, bora aqui para um detalhe nosso. Ó. O que acontece se eu remover... Ó, se ele for zero, eu removo. Se não, como é que eu decremento? Como é que eu decremento ele? Ó, tá vendo aqui os nossos asteriscos? Isso daqui não é uma boa ideia, tá certo? Isso daqui é melhor. Se você quiser usar a ideia do Python, né? Não usar menos e mais, isso daqui é ainda melhor. Tá? Mas vamos olhar um caso aqui, tá certo? O que acontece se eu remover o primeiro elemento? Eu volto para cá, beleza? Na hora que eu voltar para cá, o que é que ele vai fazer? Incrementar de novo. Ó, só que quando eu removi, o meu iterador já passou para o próximo. Na hora que eu incremento, ele passa para o próximo de novo. Então eu acabei de pular um cara. Tinha 5 elementos. Percebi que o primeiro era 0, removi. Incremento. Percebi que esse cara era 0, removi. Incremento. Então no fundo ficaram duas pessoas que eu não avaliei. Porque ele andou aqui e andou aqui. E agora? Tira isso daqui e só incrementa se ele não remover. Aqui ele já vai para o próximo elemento da lista. Supõe que todos os elementos da lista são 0. Chega no primeiro, remove e atualiza. Remove e atualiza, remove e atualiza, remove e atualiza, remove e atualiza. Sobrou ninguém. Supondo que todos são diferentes de 0. Decrementa, anda. Decrementa, anda. Decrementa, anda. Decrementa, anda. Sucesso. Se eu tivesse ele bem aqui, eu ia remover, atualizar e andar. Remover, atualizar e andar. Então eu só olharia metade dos elementos da lista. Ok? Sucesso? Vamos ver se esse negócio funciona, né? Para cada elemento da lista. Aquele ponto que o Google fica ali mesmo? Onde? Ali no ponto. Sim, que aqui não tem nada, né? Isso poderia ser um while, tanto faz. Pois é. Tirando esse incremento. E ia ficar até mais bonitinho com while, né? Deixa eu ver. Tanto faz, não muda nada não pra gente. Ok. Só que eu tenho que fazer isso, gosto do alho não, nunca uso alho na minha vida. Vou voltar porque tava. Tudo bem. Professor, tudo bem. Outra forma de fazer é a seguinte, ó. Não, deixa assim.
Porque eu já percebi que quando eu faço a mesma coisa de várias formas, vocês ficam mais confusos, né? Melhor deixar de um jeito só, porque senão vocês vão dar uma dor no juízo. Então, bora lá. O importante é aprender pelo menos uma forma, depois vocês criam as próprias variações de vocês. Eu tenho que fazer isso daqui enquanto existem elementos na lista. Então, enquanto minha lista não estiver vazia, enquanto a minha lista não estiver vazia, faça. É porque tem uma chave aqui. Aí depois eu mostro a lista e espero. Vamos ver se esse negócio diz. Se tu não tivesse criado um string para mostrar essa lista, tu ia precisar do imperador também? Ia. Mas aí eu podia fazer assim: para cada elemento na lista, cout. Elemento é um ponteiro para inteiro, né? Elemento, mesma coisa. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver se esse negócio funciona. Ué, já deu tudo menos um? O que é que está errado aqui na nossa vida? Para todos eles, realmente está recebendo igual menos um. Todo elemento está recebendo menos um. Onde é que vocês estão vendo isso? Ah, valeu! A professor, como pode, né? Ok, vamos lá. Então o que é para acontecer aqui? Esse daqui vai-se embora, não é isso? É. Deu certo? Não. Vão. Que esse que era 1 veio para cá e virou 0. Ok? E agora eu tenho que esse daqui vai-se embora e eu vou ter agora 1, 2, 3 zeros. 2 vão-se embora. Então agora vão ter 3 zeros. Agora esses 3 zeros vão pegar o beco. Vão ficar 2 zeros. Esses 2 zeros vão embora, vão ficar outros 2. Esses 2 vão embora, vão ficar outros 2. 1, 0. Acabou. Tcharam. Ok. Como é que é para esperar? Aqui é fácil, é só dar um get char. Porque o get char ele pega o enter. Então se eu der o enter ele aceita. Aí eu coloco esse stopzinho aqui para na hora que eu der um monte de enter ele não sair direto pro código. Então ele não vai ficar, ele não vai voltar pro meu código, né? Vai esperar um yzinho. Ok? Então, agora que vocês entenderam a estrutura básica, tudo bem? Entenderam a estrutura básica? Vamos fazer umas alterações. Vamos fazer a coisa ficar mais divertida agora, né? Não, peraí, essa daqui é muito difícil. Deixa eu pegar uma mais fácil aqui. Remover com uma cunhada. Vamos por partes, vamos aqui. Foram as tarefas que eu inventei em 2014. Vou cortar isso minha mãe, ela não acredita. Peraí, mano. Achar pares. Deixa eu ver se esse daqui é mais fácil. Daqui é as atividades de lista de 2014, mano. Pronto, esse daqui é facinho. Nós devemos casar as pessoas. É a brincadeira do Cupido, tá certo? Vamos casar as pessoas. Então você vai passear pelo vetor, tá certo? Então o vetor é esse daqui. Ixi Maria, como tá ruim de ler.
Tudo bem, vamos para cá. Pronto. Então, algumas atividadezinhas, ó. Você vai passear pela tua lista, só que você não fazer uma... tem um erro aqui, ó. Que é que eu esqueci no calor do momento. Vocês estão vendo que eu estou removendo o elemento e ficou por isso mesmo? Então eu estou dando erase e estou perdendo a referência. Se eu rodar o Valgrind aqui, ele vai dizer: ei filho, você está perdendo memória. Cadê? Ele vai mostrar 60 bytes em 15 blocos foram definitivamente perdidos. Exato, falta o delete. Os bytes que foram alocados nessa linha de código estão perdidos. Então o que é que falta? Antes de remover a posição da lista, eu preciso devolver aquele bloco de memória para o sistema operacional. Delete asterisco IT. Porque se eu pedir um ponteiro para inteiro, eu tenho que devolver um ponteiro para inteiro. Não criei ponteiros para inteiros, tenho que devolver ponteiros para inteiros. Então, se você rodar de novo aqui, ó, Valgrind Memory Analyzer, ele vai rodar. E aí não vai ter nenhum problema encontrado. Tudo bem? Então, quando vocês fizerem o banco, vocês, quando terminarem, vocês rodam o Valgrind para ver se está perdendo referência, tá certo? Então, vamos nós. Então, essa atividadezinha aqui é bem legal. Você vai imaginar que positivos e negativos do mesmo número são pares. E você vai remover os pares do vetor. Então, aqui eu tenho que remover 1 com menos 1, 2 com menos 2, quem mais? 3 com menos 3 e só. Então vai sobrar 1, 4, 3, 2. Você consegue fazer isso no papel? Não, no papel, você consegue fazer isso? Se eu der um vetor de inteiros para vocês, vocês conseguem cortar todos os pares para mim? Então, vocês também devem ser capazes de fazer um algoritmo que faça isso. Bora lá? Bora lá? Se garantam aí. Eu vou recuperar todos os... Se vocês quiserem copiar, vocês copiem isso que eu vou tirar dessa tela para recuperar os exercícios de lista que eu tenho para passar pra gente. Tanto faz, o que você quiser.
Tanto faz. É melhor vocês tentarem fazer com lista, já que vocês já estão utilizando a lista. É um exercício de listas, tá certo? Porque o nosso objetivo é trabalhar a lista para se desvincular dos índices, tá certo? Saber aprender a trabalhar sem índices. Nos mapas não tem índices, nos hashes não tem índices, nos conjuntos, nos sets não tem índices. Então vamos se livrar um pouquinho dos índices. Tô caçando. Como é que eu faço para gerar números negativos? Não, pode fazer o vetor na mão mesmo. Para quê? Achar um elemento? Tem. STD find é do algoritmo. Find de lista begin para lista end ou do interador para outro interador. Pode. Pessoal, vocês não precisam fazer um gerador de vetores aleatórios. Pode botar o vetor lá na marra, tá certo? Escreve o vetor assim, ó, a lista. Vocês poderiam começar uma lista passando já os elementos. 1, 2, menos 1, 1, 4, 3, sacou? Passar já os elementos direto na criação. Usa chaves, né? Isso é uma lista de inicialização. Questão boba, mas questão legal, mano. Colocação do trem. Posição
Quanto você quiser. Iterador é uma variável, você pode criar quantos quiser. Aí ela quis formalizar o pedido e fez pedir o nome do Davi Romero. Aí eu entreguei o documento, a solicitação, o ofício para ele assinar. Aí se ele perguntar, o senhor está sabendo que esse ofício é sobre isso? Tudo bem. Eu falei para Renata. Para que é esse ofício? É só para fazer um pedido para eles virem até aqui. Tá. É uma formalização. Tudo bem. Vamos, faz o seguinte, ó. Vê quem é que tá na secretaria. A Renata, eu deixei com ela. Não, aqui, na acadêmica. E aí, vamos lá que eu vou falar contigo. Eu falei
Resolveram, deu certo! Sucesso! Usa o compilador online, que funciona também. Ok, deu certo, resolver. Para iniciar a usação do Hã? Para iniciar o treinamento, vai com o contexto? Certo. Vai Tá. Pode inicializar assim, ó. Como é uma lista de ponteiros, vocês podem fazer assim. Ked, cadê meu pai? Tudo bem, lista new int 1. Mas vocês já aprenderam a usar os ponteiros? Ou não? Estão aprendendo ainda?
Tá, se quiser pode fazer assim, ó. New int 2. Ou então faz um vetor e aí faz um laço para encher a lista dando new e pushback. Melhor do que fazer essa coisa feia. Tá? Ou por exemplo assim, ó. Tá aqui a lista, né? Poderia fazer assim, ó. For cada elemento em vector de int, ou então tanto faz aqui, list de int 1, 2, menos 1, 1, 4, 3. Ups. Aí você faz lista.pushback new elemento. Ele cria um inteiro, um ponteiro. Ele aloca new int, perdão. New int. Ela cria um inteiro. Com qual valor? Esse valor. Porque não é uma lista de ponteiros. Ou seja, ponteiros são retornados por um new ou um malloc. Então eu estou criando uma lista de ponteiros. Porque se eu der um int, eu crio um int. Se eu der um new float, eu crio um float. Se eu der um new double, eu crio um double. Quando eu uso... Ó, isso, talvez o que esteja confundindo o miolo de vocês é isso. Ó. Se você usar isso daqui, você vai estar criando uma lista de inteiros com vários elementos. Se você usar isso daqui, você está criando um elemento com esse valor. Uma lista, um elemento. Colchete é uma lista de elementos. Parêntese é um elemento com esse valor. Esse é o construtor. O construtor do inteiro. Ok? Não? Tipo, ó. Vamos ver aqui, ó. Int vet é igual a new int 4. Int p é igual a new int 4. Qual é a diferença desse cara com esse cara? Ó, esse cara é um inteiro com o valor 4. Esse cara são 4 inteiros com o valor default. Colchete, parêntese. Um inteiro inicializado com o valor 4, 4 inteiros que são salvos nesse ponteiro. Tudo é ponteiro. Hã? Ah, tudo bem. Porque o vet é vetor, né? Tudo bem. Por exemplo, todo ponteiro é um vetor. Se eu quero, por exemplo, pegar o valor de P, eu posso escrever asterisco P ou posso escrever P0. É a mesma coisa. P0 é o primeiro elemento de P. Como só tem um elemento. A mesma coisa, se eu quiser pegar o terceiro elemento do vetor, eu posso fazer vet mais 3. O quarto elemento do vetor, né? 0, 1, 2, 3. Está aqui o quarto elemento do vetor. Isso é igual a isso. Vocês aprenderam aritmética de ponteiro, não? Quando estudaram C? Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só no C++. No Java, você só pode criar classes. No C++, você pode criar classes e primitivos. Classes e primitivos podem ser dinâmicos. No Java, só classes. Primitivos sempre são estáticos.
No quê? Tá, por que eu não posso fazer isso? Porque essa tua lista é de ponteiros para inteiros. E esses caras são inteiros. Você não pode colocar uma maçã numa vasilha de guardar banana. Não cabe. Ok? Então, você poderia criar a tua lista de duas formas. Criando os inteiros na marra. New int 1, new int 2, new int menos 1. Tá vendo? 1, 2 e menos 1. Estou criando vários ponteiros na marra aqui. Ou então fazer essa gambi que a gente fez. Nós criamos os valores on the fly, dinamicamente. Tá vendo aqui? Criamos os... Acho que nem precisa disso daqui. Deixa eu ver se não precisa, não. Pronto, nem precisa. Para cada elemento nessa lista, 3, menos 3, 3, menos 2, 2. Para cada elemento nessa lista, dou um pushback de new int com esse valor. Para cada elemento nessa lista, crie o elemento dinamicamente e guarde o ponteiro dentro da lista, porque a lista é de ponteiros. Ah, se você quisesse resolver só com inteiros, poderia. Mas o nosso objetivo aqui é tanto aprender a utilizar a lista, quanto criar um pouquinho mais de amizade com os amigos ponteiros, né? Amizade. É ponteiro, mas é meu amigo. Ele é ponteiro, mas é meu amigo. Ele é ponteiro, mas é meu amigo. Ele pode ser ponteiro, mas é meu amigo. Diz. Eu procurei entender como é que o método find. Tá. Fiz aqui O teu find retorna um iterador, não retorna o inteiro. Entendeu? Agora faz o alto aqui. Alto, posição. Entendeu? Mas lá na documentação ele está mostrando que ele retorna para um ponteiro. Não. Tá vendo, int? Tudo bem, mas é porque o teu vetor é um vetor cru, entendeu? O teu vetor cru. Se não fosse um vetor cru, como por exemplo nesse caso aqui, ele retorna um iterador. Ah, ele retorna um iterador. Então a minha ideia está sendo criar um iterador, Tudo bem. fazer um for each, depois comparar o elemento desse for each com o iterador. E aí fazer com que o find retornar buscando o elemento do for each com esse iterador dentro de fora. Tudo bem, mas Não dá certo. Não dá certo. Diz. Pessoal, vamos lá. Vocês conseguiram criar um algoritmo para resolver o problema? Tudo bem, vamos lá. Vamos simplificar. Se fosse com um vetor de inteiros, você resolvia? Aí a gente está com a lista de ponteiros, né? É bem mais complicado. Com o vetor de inteiros funciona? Então, faça no vetor de inteiros. Resolva no vetor de inteiros. Porque se o teu algoritmo funcionar no vetor de inteiros, depois é só mudar para uma lista de ponteiros. É só uma questão de mudança de estrutura. Faça aí no vetor de inteiros. Faça aí no vetor de inteiros. A gente estava trabalhando com uma lista de inteiros. Tudo bem. Ou uma lista de inteiros para não precisar dos ponteiros. Tá bom? Por que a gente pode tentar deletar? Você não deleta, porque ele é um inteiro. Você não precisa deletar um inteiro. O inteiro é estático. Você basta mandar o erase aí. Apago, né? Seus orelhas. Você não precisa deletar o cara. Ok? Vai fazer os testes. Aí, Ei, mano, essa ideia é boa, mano. É isso mesmo. é isso. É isso. É que... Não. Não é? É porque se tu tá nesse cara, tu não precisa começar do começo. Tu pode começar dele mais um. Não é verdade? Você tá procurando quem depois dele é o pau perfeito? Então
Então você não precisa fazer o IT2 começar do começo de novo, porque senão você vai andar pelos elementos que você já andou. Basta fazer o IT2, andar dele mais um. Agora, quando eu tento. Eu não sei exatamente onde eu vou interar o IT daqui desse cara, porque eu sei que esse aqui ele vai receber próximo, né? E aqui se ele não apagar, ele vai só interar aqui. Só que esse T. Tá, tudo bem. Então, se eu encontrei o pazinho, eu apago os dois. Se eu apaguei os dois, eu tenho que voltar pro for de cima. Na verdade, porque esse for de dentro era para encontrar o par perfeito. O for de cara era o par perfeito de quem? Na hora que eu encontrei o par perfeito, que eu apago ele e o par perfeito, eu volto pro for de cima. Então, eu posso, se eu meter um break, eu tenho que tomar cuidado para não cair nessa ação aqui. Então, esse T aqui, ele tem que estar fora desse laço. Porque na hora que eu der quebrar o for, eu laço todo mundo, né? Pronto, na hora que eu... Ah, mas eu tenho que ir pro próximo, tá certo. Então o que eu ia tentar no canto certo. Tudo bem? Não, mas na hora que eu achei os dois, eu só intero se eu não achar o par perfeito. Se eu não achar o par perfeito, eu vou até o final e intero. Então esse cara é realmente aqui. Foi bom. Tudo bem. Fui até o fim do for e não achei. Foi até o fim do for e não. Não, peraí. Tu vai ter que fazer um booleano aí para saber se tu achou o par perfeito ou não achou. Se não achou, tu anda. Ou então dá só o break e tira. Tu tem que, de alguma forma, ou tu anda aqui ou tu anda no final. Bora nós. Mais um pouquinho de saliva. Olha, o que tá dando aqui? Tá esperando. Ó, tu não deu include STD, mano, aqui, ó. Então list é do. Desculpa. Using namespace STD. Using namespace STD. Using. Não, tira o asterisco, mano. Tira o asterisco. Meu Deus. STD, vamos ver agora, né? Vamos rodar agora. Nossa, meu Deus. Vamos lá. Onde é que tá tirando template? Quem tá reclamando aqui, ó? Template inválido. Template argumento 1 é inválido, né? 14. Ó, o asterisco é do outro lado do íntimo. Ah, não, tava certo. É porque eu tava esperando alguma coisa aí. Não sabia o que eu tava esperando. Olha, mano. Oi? Compilou, mano. Se a lógica tá certa, eu esquento. Mas compilou. Compilou? A gente deixou certo, é muito errado. Comemora, mas compilou, mas. Pode botar lá string. Não, mas esquece esse string aqui, não vai dar pra explicar isso hoje não. Não, mas eu queria ver se tava dando. Não, tu bota esse laço aqui, mano. Esse daqui é mais tranquilo que o outro string. Ele é ponteiro, mas é meu amigo. Ele é ponteiro, mas é meu amigo. Ele é ponteiro, mas é meu amigo. Deu certo! Não!
Você tem que encarar. Você vai saber que aqui dentro, volta molhando. Ei, o meu tempo está acabando, tem que fazer aqui. Isso daqui é... Como é o nome desse negócio aqui? Esse é o... Matando. Bora lá fazer, que senão não dá tempo. Vou copiar isso daqui e fazer outro código para a gente não baldear os códigos, tá? Então vamos brincar aqui de Cupido, void Cupido. Vamos. Vocês querem que eu faça com lista de inteiros ou lista de ponteiros? Tudo bem. Já deixa aí na lista de ponteiros. Então bora lá. Criei a lista, adicionei os elementos na lista. Enquanto a lista não estiver vazia, pode esse daqui? Eu vou fazer até que a lista esteja vazia? Não, porque pode não ficar vazia, né? Então eu vou fazer o seguinte, meu algoritmo vai ser... Cadê? Meu algoritmo vai ser... Meu algoritmo será... Eu começo o iterador dessa posição, saio procurando o par. Se eu encontrar o par, eu faço o quê? Eu removo e reinicio. Ok? Começo a partir do próximo, não é isso? Esse do próximo até o final. Esse do próximo, encontrei, removo e reinicio. Encontrei, removo e reinicio. Esse cara não existe mais, né? Então basta só de percorrer toda. Exato, então bora lá. Não encontrei. Se eu não encontrei, eu ando. Porque se eu removo, eu não preciso andar. Correto? Não é assim que funciona na lista? Então, começo a procurar. Se eu encontrei, eu removo. Na hora que eu removo, eu ando. Tá vendo? Ó? Removo e recomeço o laço. Se eu cheguei até o fim e não removi, eu ando.
ande. Então vamos lá. Então vamos andar. Então, para. Vou chamar de I e J, tá certo? O I é o... Hã? Não, esquece esse for aqui, foi sem querer. Então, for. Então, o I vai ser o elemento da esquerda, o for é a procura do par perfeito, o J é a procura do par perfeito, tá certo? Para I, começando em lista.begin, I diferente de lista.end. Peraí, vamos lá, o I vai até lista.end. Não, vai ter até um antes do end, né? Porque eu estou sempre procurando os pares. Então, vamos lá. Será que funciona menos 1 aqui? Não funciona menos 1. Será que funciona menos? Lista.end é um iterador. Menos vai retornar 1 a menos. Só que é menos ou mais? Ou é menos aqui no começo ou no final? Se eu colocar no final, eu vou retornar o end e depois eu decremento. É isso que eu quero? Não. Eu quero retornar um elemento antes do end. Então, menos é aqui. Eu mando ele andar logo aqui ou não? Ele sempre vai andar? Não, ele vai andar apenas quando não encontrar. Então, não coloco nada aqui. E o J? Mas esse menos aí vai andar uma função de memória? Ao menos? Exato. Não era para voltar a quantidade de posições do... Ó, porque o end te dá um elemento antes do fim da lista. O end te dá um elemento depois do fim da lista. Só que o I, ele não pode ser esse elemento, porque esse daqui não existe mais. Eu estou sempre procurando os pares, ok? Então, na hora que o I já for o último elemento válido, eu não preciso mais iterar, correto? Então, o último elemento válido é 1 a menos que o fim. Lista.end menos. Hã? Para onde? Não, o J tem que ir até o final, porque talvez o par perfeito esteja na última posição, ok? Então vamos nós. Existem alguns outros métodos que a gente não usa, que é o std next, que é para andar 1, o std previous, que é para voltar 1, e o std advance, que é para andar quantos passos eu quiser. Então, quando eu tenho um iterador, eu posso utilizar o next, o previous e o advance para fazê-lo andar para cima e para baixo o tanto que eu quiser. Tá certo? Então, se eu não quisesse usar o menos, eu poderia utilizar o previous, que eu receberia o end e retornaria um antes dele. Funciona da mesma forma. Tá? Vocês preferem o quê? Menos ou previous? Deixa o menos, tá bom? Quando eu não acho. Porque se eu não achar, é porque ele não andou. O iterador continua no mesmo canto. Se eu achar, eu removi. O iterador andou. Então não preciso andar de novo. Então bora lá. O J vai começar em quem? O J começa no começo de novo? Não. I mais 1. Isso daqui não existe, né? O que existe é o mais I. O próximo depois de I. Exato. Se eu fizer I mais, não serve, porque eu vou retornar o I primeiro e depois incrementar. É inútil. O que eu quero é o elemento depois do I, ou então std next de I. Tanto faz. É mais legível o std next, mas como vocês não sabiam, vamos deixar aqui, mais I. O J vai até antes do final e o J sempre anda, tanto faz. J mais. Qual é o teste que eu faço?
foi igual a 0 ou I foi igual a menos J, tanto faz, né? Então, se eu quero o valor, né? I é o iterador, asterisco I é o ponteiro, asterisco asterisco é o inteiro. Então, se esse inteiro for igual a menos J, significa que eu achei um par perfeito. Vamos casar os dois. Como é que a gente faz? Como é que eu removo as duas criaturas? Eu preciso dar um erase, né? Me livro do I e me livro do J. Só que quando eu faço isso, eu acabei de perder memória. Então eu tenho, como eu estou com ponteiros, eu tenho que fazer deletar o ponteiro de inteiro, não é delete iterador. Então, se eu deleto o ponteiro de inteiro, asterisco I e delete asterisco J. Se eles não são o par perfeito, não precisa fazer nada, o J já vai andar sozinho, né? J mais, diz. Não entendi. Ah, se tu quisesse uma nova lista, tipo, separar casais de solteiros. Aí... separar casais de todo o original. Tudo bem, então... porque quem não é casal é solteiro, então a gente está separando casais de solteiros. Eu teria que criar uma lista aqui, casais, e daria os dois pushbacks ao invés de mandar os erase. E como eu estou movendo o ponteiro de um canto para o outro, eu não tenho delete. Não entendi. Na saída dele só tem os Mas foi uma... Por exemplo, se esse cara aqui fosse menos 2, sobraria menos 2 aqui. Foi uma coincidência. Ok? Uma coincidência. Tá vendo que eu tenho um menos 2 sobrando? Então, esse menos 2 vai sobrar bem aqui. Ok? Foi só uma coincidência. Ou então eu poderia ter vários menos 2, porque eles não formam nenhum casal. Então, seriam vários menos 2. Ok? Depois do J lista, ponteiro e J, eu não teria que decrementar o J também? Porque o J Calma, não vai andar. uma coisa de cada vez. Na hora que eu encontrei o par perfeito, não faz mais sentido continuar nesse laço. Na verdade, não faz mais sentido continuar nesse laço porque eu já encontrei quem eu queria. O que eu tenho que fazer é dar um jeito de voltar para o laço original para andar. Se eu fizer um break bem aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou para onde? Eu saio desse for, correto? Eu saio desse for e volto para esse for daqui de cima. Saio desse for e volto para esse for daqui de cima. Funciona? Funciona. Ele vai procurar o próximo I. Qual é o problema aqui? Porque se ele apagar o I, não, o problema é se eu não encontrar o par perfeito. Se eu não encontrar o par perfeito, o I nunca incrementa. Se eu não encontrar o par perfeito, eu vou ficar travado sempre no mesmo I e o I nunca incrementa, porque o I, nesse caso, só incrementa quando eu deleto. Como é que eu faço para o I incrementar se não teve incremento? Se eu colocar bem aqui, ó, I mais, resolve? não, porque Toda vez que ele sair desse for, ele vai incrementar. É isso que eu quero? Não. Só se ele não achar. Então a gente pode fazer um booleano de controle. Sugestão. Esse booleano de controle sempre queima a cabeça do povo. Então a sugestão é sempre fazer nessa ordem, tá certo? Booleano de controle, começa de dentro. Achei, recebe o quê? True. Se esse cara está indo aqui como true, onde é que eu tenho que criar esse cara? Dentro do for? Não, se eu criar dentro do for, eu vou estar sempre setando para o mesmo valor, né? Então eu tenho que criar fora do for. Se aqui eu estou setando para true, ele tem que ser inicializado com o quê? False.
E aqui qual é o teste que eu faço? Se eu não achei, então incremento. Ok? É melhor fazer assim, começa de dentro para fora, aí fica mais fácil do que você começar aqui para tentar mudar. Tudo bem? Então, se você não achou o par perfeito, faz o andar. Vamos ver se esse trambolho funciona. Não, porque você está comparando elemento com elemento. Se o primeiro elemento não for par perfeito, você já incrementa. Você só pode incrementar se você saiu do for sem alteração. Isso é um flag. Ok? Será que deu certo? Vamos testar aqui. Cout, lista. Wait, diz. Não removeu todos os elementos, está dizendo? Entendi não. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Qual é o nome dessa função? Cupido. Vamos lá, cupidoar. Cupidemos. Ok. Eu estou criando só valores positivos, né? O que é que eu estou criando aqui? É por causa desse range. Eu removi aquele código que eu fiz, foi? Removi. Bora lá, então. Porque aí eles criam os negativos, né? Int range max menos int range mod max. Aí vai criar um menos o outro. Vamos ver aqui. Tudo bem. Tudo bem. O que é que vai acontecer aqui? Pro 3, eu achei alguém? Não. Ué? Qual é a sugestão? Como é, mano? Certo. Não, mas é porque tem já a sobrecarga para imprimir a lista. Por que é que já quebrou? Nosso código não funciona. Ixi Maria, meio-dia já. Então, povo lindo do meu coração, vocês vão fazer o banco, correto? E aí eu vou passar algumas atividadezinhas dessas, mais simples para vocês. E eu corrijo esse código aqui, deve ser algum ponteiro perdido. E aí eu mando de novo para vocês, tá certo? Pode subir os vídeos? Posso subir os vídeos sim. Aí essas atividades mais básicas serão avaliadas também ou só? Elas são juntos do banco. Vamos lá. Vamos tentar fazer o banco para a semana que vem. O mais difícil do banco era aquilo que a gente fez hoje nesse primeiro código, que era aquele processo, tá certo? Então o banco fica para a semana que vem, que semana que vem a gente já vai de hash. Mas só esse vídeo. Tudo bem. Quem vai comentar onde estava errado? Eu vou mostrar onde estava errado. Deixa aqui o flagzinho, tá? Só não tenho mais tempo agora. Esse 4 da semana vai ser. Hã? A semana vai ser